E essa semana nós recebemos uma sugestão de reportagem enviada pelo produtor Carlos Alberto Zucchetto. Ele reparou que em algumas áreas rurais os terraços feitos para conter a erosão estão acumulando muita água da chuva e que isso pode ser um erro de espaçamento. Nós vamos mostrar agora o áudio que o seu Zucchetto enviou e conversar com o professor e agrônomo Elton Rosa, que fala sobre essa técnica de terraceamento. Eu tenho notado o seguinte, com essa chuva toda que andou dando, eu achei muitos terraços de base larga cheios de água. Quando é que um terraço fica cheio de água? Quando ele está demarcado em distanciamento errado. Quanto mais declivoso o terreno, mais próximos são os terraços. O meu terraço lá, por exemplo, pela declividade que eu tenho, tem que ser em torno de 27 a 30 metros. Aí tem uma parte de água que fica da chuva, mas de manhã cedo, mais 4, 5 horas depois, 3 horas depois, está tudo absorvido, não tem mais, não encharca mais a de terra. Mas eu tenho notado em Catanduvas, principalmente porque eu fico mais lá, mas eu duvido que não tenha isso também em outros lugares, que fica dias, semanas, os terraços cheios de água. Então tem que ver os professores aí da FAG, o pessoal, para dar uma divulgada e fazer um estudo em cima disso e colocar isso como matéria muito importante aqui para o oeste do Paraná, que o clima está assustando e surpreendendo dia a dia. E para entender qual é a função da técnica de terraceamento, a gente vai conversar com o engenheiro agrícola e professor do curso de agronomia, Elton Rosa, que vai explicar para a gente de que maneira essa técnica pode auxiliar aí na conservação do solo e de que maneira ela precisa ser feita pelos produtores. Bom dia, professor Elton. Bom dia, tudo bom, Antoniela? Então, a técnica de terraceamento é uma técnica, na verdade, milenar, né, com o objetivo de seccionar, então, ali o fluxo de água. Então seria dividir o terreno em várias rampas com o objetivo de fazer com que a velocidade de água ela não fique tão alta a ponto de causar erosão. Então no caso, esse sistema ele foi implementado praticamente em década de 70, década de 80, né, aí em vários locais, principalmente quando começou o sistema plantio direto, com o objetivo de fazer com que tenha contenção de água e o processo erosivo em si não aumente. Cada produtor tem uma demanda. Cada tipo de solo, dependendo da região, dependendo do clima, vai exigir uma técnica diferente. O que o produtor tem que se atentar na hora de fazer esse planejamento para os terraços da maneira correta? Primeiramente, fazer um levantamento da declividade do terreno. Então, partindo do local mais elevado, né, do talhão ou propriedade, fazendo com nível óptico e com uma régua, né, fazer a demarcação do terreno e posteriormente existem cálculos específicos que levam em consideração alguns fatores como tipo de solo, né, fatores ligados também a manejo, né, qual que é o tipo de sistema que é empregado, se é plantio direto, se existe algum tipo de revolvimento no solo e também características da região. Então, alguns lugares, histórico de chuva, né, então histórico de 30 anos, qual que seria o máximo de chuva que acontece em um curto espaço de tempo, são fatores que são levados em consideração. E agora no sentido do áudio que a gente recebeu do seu Carlos Alberto Zucchetto, como é que você analisa essas imagens que ele enviou e a dúvida que ele tem também em relação aos erros que os produtores podem ter, de repente, nas propriedades? É claro que no último mês, principalmente, houve um regime muito grande de chuvas, né? Então, claro que possivelmente, né, aquela foto talvez esteja relacionado a uma condição de uma alta quantidade de chuva em um curto espaço de tempo, que o solo talvez não teve capacidade de acabar retendo tão rapidamente. Então, claro que fatores como densidade do solo, porosidade, resistência do solo são fatores que podem também agravar essa situação. Infelizmente, alguns agricultores estão desfazendo, né, na verdade, alguns terraços para facilitar então ali o trânsito de máquinas. E isso em algum momento pode acarretar em problemas de erosão, como já foi visto, né, principalmente aí nessa última chuva que deu, algumas regiões sofrendo problemas de erosão, né, que já deveria ser abolido aí já há algum tempo. Então, como a gente viu na entrevista, a função do terraceamento é realmente segurar a água ali no terreno, né, professor? Pois é, Antoniela, a gente viu no vídeo ali os terraços alagados, né? Isso significa que a capacidade de filtração já se esgotou, então vai fazer aquele alagamento. Mas vou trazer um resumo rápido aqui. Na década de 70, 80, você fazia os terraços com declive e chegava no vizinho e você jogava água. De acordo com o terreno, se fosse um terreno mais estruturado, não criava buraco, erosão. Se fosse um terreno mais arenoso, dava-se erosão. A partir de 80, com o início aí do plantio direto, optou-se no Paraná por fazer uma microbacia, ou seja, o seu terraço
a sua curva de nível tinha que acompanhar a curva de nível do vizinho. Então você não podia fazer declive. E com um plantio direto, melhorou esse escorrimento, a dificuldade da água escoar, né? Então ela ficou mais retida, não se fazia as vassourocas, né? A partir daí veio então as máquinas mais modernas, plataformas de plantadeiras maiores, plataformas de colheita maiores, e começou-se a ter os terraços de base larga, onde possibilitava que as máquinas mais modernas pudessem plantar e colher. O alagamento, nesse caso, significa que o terraço realmente está funcionando. O que não pode é, de um terraço para outro, eliminar um dos terraços e dar um espaço maior que não tenha condições de segurar essa água. Aí você vai ter o escorrimento, você vai ter a erosão superficial do solo. Então, se houver um escorrimento, procure o técnico, veja se está dentro do espaçamento e resolva o problema, porque o solo é a propriedade mais importante que o agricultor tem.